2 Reis 17, do 13 até o 18. A você que está nos assistindo nessa noite, eu quero dizer para você que Deus, Ele quer entrar na sua casa, fazer uma visita de forma especial e por fim morar na sua casa. Você pode ser uma pessoa hoje marcada pelo Senhor de uma forma tão grande que você não será mais o mesmo. Deus, Ele vai marcar a sua história. Pode acompanhar conosco a leitura em o nome do Senhor. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados e de dura cerviz, como seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra ele. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos. Seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitasse. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram os seus filhos e suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para os provocar a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e se afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Oremos ao Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Esta palavra que é verdadeira e nós acreditamos nela. Nós estamos aqui, Senhor, com os olhos, ó Deus, fazendo esta leitura, com o coração pronto para receber, a mente aberta. E, ó Deus amado, diante de uma leitura como esta, Senhor, nos assusta. Em vez, Senhor Deus, como uma nação que é escolhida pelo Senhor, decide simplesmente, Senhor, voltar as costas para Ti e seguir, ó Senhor, a deuses estranhos, eles mesmos, Senhor, montarem ídolos e assim irritarem o Senhor. Pai, eu quero nesta hora, Senhor, colocar diante de Ti, ó Deus amado, a nossa vida. Queremos colocar, Senhor, diante do Senhor os nossos corações. E que, ó Deus, cada vida aqui seja tocada, marcada pelo Senhor nesta hora. Eu quero, Pai, apresentar diante do Senhor todos aqueles que estão à minha esquerda, ó Deus amado, à minha direita, à frente, ó Deus amado, que estão em todas essas áreas, que o Senhor venha tocando, que o Senhor venha ministrando de uma forma sobrenatural, que, ó Deus amado, sejam impactados pela Tua presença nesta hora. E todo intento do maligno, todo projeto de Satanás para roubar, para tentar esfriar ou distrair, roubar a palavra semente, eu repreendo em nome de Jesus, e que a Tua glória, Senhor, realmente se manifeste, ó Deus, sobre a vida do Teu povo. Queremos, meu Deus, dizer a Ti, ser entronizado sobre esta nação, ser entronizado, meu Deus, sobre o nosso Brasil, ser entronizado sobre nossas vidas, ser entronizado, meu Deus amado, em nossos corações nesta noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Adore o Senhor. Jesus, Te entronizamos, declaramos que és Rei, Tu que estás no meio de nós, Te exaltamos com louvores, a Ti fazemos o trono de louvores, a Ti fazemos o trono de louvores.
Jesus, e toma o teu lugar. Jesus te entroniza. Coloque-se de pé nessa hora. Declaramos que és rei, porque Estás no meio de nós. te exaltamos com louvores, te exaltamos com louvor. A ti fazemos o trono de louvor, A ti fazemos o trono de louvor. A ti fazemos o trono de louvor. A ti fazemos, Senhor, a ti fazemos o trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. As mulheres, a ti fazemos o trono de louvores. 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 Oh, vem Jesus e toma o teu. Os homens agora, a ti fazemos o trono de louvores. A ti fazemos o trono de louvores. Oh Deus, a ti fazemos o trono de louvor. A ti fazemos o trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Quero que o teclado fique tocando, por favor. Eu quero que você ponha a sua mão no seu coração. Eu não sei quem você tem entronizado. Eu não sei quem está dominando o seu coração nessa noite. Eu não sei quem é que está sentado no trono. Eu não sei quem é que está tomando o controle da sua vida. Eu não sei o que é que está se infiltrando na sua vida, no seu ministério, na sua casa, e você tem deixado ele reinar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor te chama para entronizar o Senhor na sua vida. O Senhor te chama para você entronizar o Senhor no seu trabalho. O Senhor está te chamando para você entronizá-lo na sua casa. Você, marido, Deus está te chamando para você entronizar, para o Senhor te entronizar na sua casa. Você, como sacerdote do lar, você vai dizer: Senhor, assume o trono. Você, irmã, você está precisando de falar com Deus nessa noite, dizer: Senhor, te entroniza. Talvez você tenha entronizado uma imagem de escultura no seu trabalho. Talvez vocês tenham entronizado um chifre, um galho de arruda ou sal grosso. Talvez você tenha buscado muitas coisas para tentar entronizar, para mudar a sua história. Mas nesta noite eu quero dizer para você, a história deste Brasil, a sua história, a nossa história, ela só muda a partir do momento que nós convidamos e deixamos o Senhor entronizar-se na nossa vida. Eu quero que você fale com Deus agora de todo o seu coração, seja verdadeiro. Diga: Deus, essas coisas que têm entrado no meu coração, isso, meu Deus amado, tem ocupado lugar, porque na verdade o lugar do meu coração é teu. O meu coração é teu, Senhor, mas eu tenho deixado muita coisa ocupar espaço. Fale com Deus agora e diga para Deus: meu Deus, eu não quero que o trabalho, o Senhor, assuma o trono do Senhor. Eu não quero, Senhor, que a minha família assuma o trono do Senhor. Eu não quero que a televisão assuma o trono do Senhor. Eu não quero que a pornografia assuma o trono do Senhor. Eu não quero, meu Deus amado, que palavrões. Eu não quero, Senhor, que uma vida promíscua assuma o trono do Senhor. Eu quero, meu Deus, que o Senhor assuma o trono, porque eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero te engrandecer nesta hora. Deus está te chamando nesta hora para você entronizá-lo. O Brasil, ele precisa buscar o Senhor, porque a palavra do Senhor diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é você, se realmente Deus for o Senhor da sua vida. E eu quero que você cante agora a meia voz.
Jesus, te entronizamos. Você vai cantar na primeira pessoa, eu te entronizo. Aleluia. Jesus, eu te entronizo. Eu declaro que és tu que estás no meio de nós. Eu te exalto com louvores. Eu te exalto com louvores. A ti eu faço um trono de louvor. Oh Deus, a ti eu faço um trono de louvor. A ti eu faço um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Agora com toda a sua força, a ti fazemos o trono de louvores. A ti fazemos o trono de louvor. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Sobre o Brasil, sobre este lugar, sobre a nossa vida, sobre esta casa, sobre o teu povo. Sim, Senhor, te entroniza. Oh Deus. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Aplauda o Senhor com toda a sua força. Recebe, Senhor, toda a glória. Mais ao Senhor, mais, Senhor, mais para ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Pode sentar, meu querido. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse muito atento, não se distraia. Satanás, ele é muito astuto e gosta muito de roubar a semente. Você que está encostado pelas paredes, você que está na porta, às vezes por uma necessidade, porque tem alguns lugares vagos aqui. Você quer estar em pé, porque acho que então tem muitos lugares vagos. Você pode sentar, aproveite. Esse é o tempo de Deus falar com você. Esse é o momento que o Espírito Santo está ministrando o seu coração através da palavra. Já ministrou o seu coração através dos louvores. Então agora é o momento de você ouvir a palavra do Senhor. Meus queridos, falando hoje sobre independência do Brasil, também já pratiquei muito isso, cantar um hino nacional, não lembro de ter sido castigado, né, pelo fato de não ter cantado o hino. Aprontava, mas eu não lembro que isso aí, se eu aprontei alguma coisa, não ter cantado. Mas, meus amados, o que eu quero falar justamente nessa noite é sobre esse tema: independência ou morte. Às vezes, essa frase, ela se torna muito comum. Às vezes não, já se tornou muito comum na época das margens do Rio Ipiranga, e foi o grito, independência ou morte, e aí toda aquela situação. E as pessoas hoje já nem levam tanto em consideração. Quando se trata de sacrificar-se por uma causa, a gente vai justificar muita coisa. Será que realmente vale a pena ou não? Mas, meus amados, algumas causas para que a independência do Brasil acontecesse: vontade de grande parte da elite política brasileira em conquista da sua própria autonomia, desgaste por causa do sistema econômico e também a tentativa da coroa portuguesa em colonizar o Brasil. Agora, o que leva uma pessoa a buscar independência na sua vida? O que leva uma pessoa a querer ser independente? Quando se trata de filhos, antigamente, as pessoas, mesmo chegando na juventude, o que é que acontecia? Eu estou saindo, vou para tal lugar, estou informando
pelo menos lá em casa, eu fui criado de uma forma que você saía, tinha que dar satisfação, os pais sabiam onde estavam. Bênção, pai, quando chegava, quando saía bênção, quando ia dormir bênção, quando acordava bênção. Hoje, esses hábitos que são tão importantes na família, a gente termina esquecendo, não cultiva e assim vai. Mas, meus amados, os filhos hoje, a gente percebe que existe uma busca da independência, mas não é por causa simplesmente de que quero trabalhar ou eu quero realmente meu emprego, cheguei aos 18 anos, agora eu sou, de certa forma, independente. É muito mais que isso. Chega 12 anos, 10 anos, já está dando grito em casa, já quero o meu celular, eu quero o meu tablet, eu quero a chave da casa, eu vou para lá e não avisa e apronta e assim vai. Não existe hoje, em muitas famílias, a questão do respeito dos filhos para com os pais. Então, porque já querem buscar a independência, essa questão hoje, esse ritmo acelerado da família, os pais já largam os filhos, poucas vezes acompanham, não sabe para onde vai, e por fim, ele absorve tanta coisa que nessa independência termina amadurecendo muito cedo e apodrecendo também muito cedo. E, meus amados, em se tratando também de empregados, quando a pessoa está trabalhando, quer buscar também uma independência e conquista. Às vezes conquista uma coisa boa, às vezes uma tragédia, porque o camarada foi tão topeira que meteu os pés pelas mãos, começou a fazer um monte de coisa errada e o resultado, aquilo que ele tinha como um funcionário que era tão feliz, agora querendo buscar a sua independência, extrapolou em tudo quanto tinha na frente, foi comprando, vendendo, resultado está na pior, não é? Aí, como os adolescentes falam, deu BO, aí a coisa agora vai ficar toda down, né? O que é independência? Independência significa condição de uma pessoa, de uma coletividade que não se submete à autoridade e se governa por suas próprias leis. E a dependência é o estado de dependente, sujeição, subordinação. E, meus amados, buscando essa questão de independência, eu vou pedir para descer esse vaso, por favor, aqui, porque aí eu consigo jogar esse púlpito mais para frente. E vamos seguir. Então, o povo de Israel era um povo que dependente do Senhor. Obrigado, irmão. E só que, com o passar do tempo, as coisas foram indo de mal a pior. Se formos dar uma olhada lá para trás, lá no Éden, havia uma dependência da parte de Adão para com Deus. Ele era dependente de Deus, batia aquele papo legal no final do dia, e aí Deus, tudo jóia, beleza. Ali aí Deus agora orientando Adão, assim, coloca o nome dos animais, ele vai, colocou um elefante, aquele ali tem cara de porco, então um porco ali tem um cara de pavão, e assim vai. Começou a dar os nomes. Então Deus deu autoridade para o homem, mas o homem era dependente dele. Por causa do pecado, o homem tornou-se independente de Deus. E a coisa foi muito mal. E, meus amados, com essa questão do Adão, do primeiro homem que pecou, o resultado que isso aí agora desencadeou em toda a raça humana. Escute, quando nos tornamos independentes de Deus, trazemos sobre nós a morte. Quando nos tornamos dependentes dele, trazemos a vida para nós. Romanos 6,23 diz o que, irmãos? O salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículos 12, 14, 15, 17 e 18 diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os humanos, seres humanos. Mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior.
e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Versículo 17, é verdade que por causa de um só homem, e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo trazendo aqui, fazendo uma alusão à história de Adão, comparando o primeiro homem, o primeiro Adão e o segundo Adão sendo Cristo Jesus, e o primeiro Adão aquele que foi criado por Deus. Encontramos, meus queridos, que realmente o homem estava cambaleando o quê? Para a morte. Por quê? Ele buscou uma independência de Deus. Ele não queria ser dependente. Eu quero ser independente. Eu quero ver com os meus próprios olhos, eu quero realmente fazer do meu jeito, e assim vai. Quando nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, queremos tomar as nossas decisões, sem querer ouvir aquele que está acima de todas as coisas, nós vamos meter os pés pelas mãos, vamos tropeçar, sair catando cavaco, e por fim, a nossa vida estará um caos. Agora, em se tratando deste texto aqui, meus amados, eu gostaria de pedir a você, leia em casa todo o capítulo 17, você vai ver a miséria que aconteceu com Israel e também com Judá. Aqui fala no final do texto que nós lemos, que Israel extrapolou, Judá ali por enquanto estava tranquilo, mas lá na frente ele também pecou e foi um desastre total, porque tornou-se independente de Deus. E meus queridos, no versículo 13, Deus mostra com clareza a forma como o seu povo deve se comportar. Nós temos aqui, uma carta que nos ajuda, que nos ensina a caminhar na nossa vida. Presta atenção, patrão, esse livro ensina como você se comportar com o seu empregado. Empregado, esse livro ensina como você se comportar com o seu patrão. Aqui pai, mãe, marido, mulher, filhos, este livro ensina. Esse livro nos ensina como nos livrar do mal, como nos afastar do mal e buscarmos o bem. O problema é que terminamos andando por um caminho totalmente errado e nos afastando. Versículo 13, o Senhor advertiu Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos profetas. Meus amados, Deus sempre usou profetas, pessoas para estar orientando, ensinando, trazendo através de sua palavra, através de louvores. Deus tem te avisado. Às vezes, irmãos, nós tomamos decisões erradas porque não paramos para ouvir o que Deus tem para nós. Deus está nos falando, seja através de alguém, através de uma pregação, através de um louvor, através de uma criança, alguma coisa. Deus está trabalhando, falando, te avisando: meu filho, o caminho é esse, mas não queremos ouvir. Foi o que aconteceu. Mas a palavra do Senhor fala no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus não tem horário para falar ao seu povo. Deus vai te falar em sonhos, te avisa, te orienta. Você precisa ser esperto, seja esperto, porque Deus está te avisando. Segundo Crônicas 36:15 diz que o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Nós encontramos aqui que Deus, Ele está o quê? Com vontade de avisar, de nos tirar do perigo, está querendo avisar, falando, informando, mas o povo continua com um coração propenso a pecar. Que é justamente a segunda parte que diz que o povo, aqui nós temos que o povo segue em busca da independência. Ele é propenso a não ouvir a voz de Deus, deixando o coração endurecer. Já no versículo 14, porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Quem sabe o que é cerviz? Alguém sabe o que é cerviz? A gente fala tanto, não é? A gente lê na Bíblia, mas não sabe o que é uma cerviz. A cerviz é a nuca. O povo de dura cerviz,
ele é tão arrogante. É um povo que vive com tanto orgulho, que é sempre assim, não se dobra. Então, a cerviz, o camarada está sempre andando assim, ó, Deus falando, ele não se humilha. É a pessoa que é orgulhosa, arrogante, prepotente, altiva. Então, o povo de Israel estava vivendo dessa forma. E tem pessoas que fazem questão, porque quando vai andando assim, dura cerviz, ele não consegue nem perceber o que vai na frente, tropeça e cai. E meus queridos, o povo estava vivendo, era teimoso, obstinado. Então, nós somos teimosos de maneira que não nos dobramos e também temos uma cerviz, o que dura, inflexível. Precisamos aprender. Às vezes, meus amados, nós não aprendemos. Às vezes, somos apanhados por situações, só quando a gente leva um esbarrão bem grande. Eu costumo dizer, quando bater com a cara na parede, sentir que o negócio ali vai sangrar o nariz, agora eu vou aprender. Então, o povo de Israel vivia numa situação como essa. Precisamos ser ousados, porém humildes. Nossa cerviz tem que ser flexível. Tem muita gente que, em nome da ousadia, da intrepidez, vai e não olha em quem está pisando, vai arrebentando tudo. Precisamos ser flexíveis, precisamos nos dobrar, precisamos ser humildes diante do Senhor. Precisamos ser ousados, porém inteligentes. Escute só uma frase que eu achei muito boa, de Bertrand Russell. A estupidez coloca-se na primeira fila para ser vista, a inteligência coloca-se na retaguarda para ver. Às vezes o camarada é tão estúpido que vai fazendo um monte de besteira e vai seguindo e se acabando, mas o cara que é inteligente, ele para, ele pensa, ele reflete a respeito daquilo que vai falar, daquilo que vai fazer. Muitas vezes fazemos as coisas no impulso e por não usar a inteligência nos damos mal em nossas decisões, ainda que essas tenham sido espelhadas em nossos pais ou mesmo em alguma liderança. Às vezes você está vendo, porque meu pai fazia assim, então eu vou lá que assim vai dar certo, mas você nunca percebeu que seu pai, sua mãe, sua liderança, a forma que agia, que falava, não era aquela, e você continua, as atitudes são as mesmas, você precisa aprender a se dobrar, a se humilhar e dizer, eu preciso mudar. E quando nos tornamos inflexíveis, quando nos tornamos teimosos, nós queremos cada vez mais o quê? Nos afastar daquilo que Deus fala. Porque a Bíblia diz que o coração quebrantado e humilde, o Senhor não despreza. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, a queda. Então, meus amados, vai cair. Quanto mais alto, quanto mais elevado, a queda é bem maior. Muitos vivem de forma que lhe agrade. Juízes 21, 25 diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Era assim com o povo de Israel. Vive com medo de falar a verdade para não ser pressionado, assim permanece em zona de conforto. Muitas vezes eu quero agradar a todos, agradar a sociedade, estou ali fazendo a vontade deles, fazendo a minha vontade, mas não cedendo para Deus. Eu prefiro mais ceder para o outro do que para Deus. O povo tornou-se independente de Deus, no versículo 15, que diz assim: rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também a sua advertência com que protestara contra ele. Deus nos dá a sua lei para que sigamos. Temos a palavra de Deus que diz que a lei do Senhor é e restaura a alma. Salmo 19, versículo 7. Meus amados, muitos nasceram em um lar cristão e depois que perceberam que poderia tomar suas decisões, deletaram de sua mente o ensino que seus pais ofereceram.
Talvez você entrou aqui e já ouviu tanto da palavra, já te ensinaram, já te orientaram sobre o caminho da verdade, já te ensinaram que você precisa amar o Senhor, honrar o Senhor, mas você aprendeu o seguinte: eu agora já sei, já aprendi, tudo que eu já aprendi na escola dominical, já estou farto disso aí, eu vou viver a minha vida, eu vou ser cristão em casa mesmo, eu não preciso me reunir, eu não preciso estar carregando Bíblia, isso é caretice, meu querido. Você precisa aprender a dobrar-se diante do Senhor, porque essa palavra, ela se renova cada manhã. Você lê hoje o texto bíblico, amanhã você vai ler o mesmo, depois de ler o mesmo, e você vai ver que quanta coisa o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, porque esse não é um livro qualquer, essa é a palavra de Deus. É a palavra que me ensina a ter vida eterna. Essa palavra que me ensina o caminho da verdade. Essa palavra que me ensina o caminho da honestidade, da certeza de paz. E muitas vezes nos afastamos dela. E Satanás aplaudindo, porque você está se distanciando cada vez mais destes princípios. Meus amados, vivemos em dias em que tem sido muito mais fácil temer as pressões do mundo por causa de suas leis, que temer a Deus e honrá-lo com sua palavra. Infelizmente, há muitas pessoas que nem estão em nosso meio e defendem os princípios da palavra do Senhor, do que nós que afirmamos que temos a vida eterna, que somos salvos em Cristo Jesus. E meus amados, eu assisti um vídeo do padre José Augusto, e ele, quando rasgou o verbo a respeito, quando estava ali a PLC 122, e ele falando, olha, eu não posso ficar calado. Se eu não voto no PT, eu não aceito de maneira alguma. Por quê? Chega, a gente fica calado, e ele começa a abordar ali, os crentes falam e são criticados, nós vamos ficar calados, a gente tem que falar mesmo. A família é projeto de Deus. Quando eles estão adotando a questão da homossexualidade, homoafetividade, então tem que aceitar, não pode criticar, senão vai dar cadeia. E ele falava, pode me matar, se eu, na próxima missa, eu não estiver aqui, eu já estarei morto. Foi por causa do que eu falei. Meu endereço é esse, se quiser me matar, me mate, se quiser me prender, me prenda, mas eu vou defender o princípio da família. E meus amados, nós precisamos atentar para isso. O jornalista Boris Casoy, ele recebeu uma pressão por causa justamente de ideologias do PT. Meus amados, e o PT votou fechado pela legalização do aborto e pela união homoafetiva. E a igreja precisa acordar em relação a isso. Às vezes nós não falamos nada e ficamos calados com medo. E meus amados, eu peguei numa pesquisa lá, de um comentário de outra pessoa que estava falando num vídeo, de Michael Sweet. Esse é um pseudônimo de um americano. Ninguém sabe quem é ele até hoje, mas no ano de 1987, ele escreveu algo, que é algo terrível. Você vê que foi uma profecia satânica, inventada, criada por todas as pombagiras, kundalini, que você imaginar, de espírito de prostituição, de promiscuidade, que inspirou esse homem para escrever uma coisa dessa. Olha o que ele escreveu: iremos sodomizar seus filhos, emblemas de sua frágil masculinidade, seus sonhos superficiais e mentiras vulgares. Vamos seduzi-los em suas escolas, nos seus dormitórios, nos seus ginásios esportivos, nos seus vestiários, nas suas quadras de esporte, nos seus seminários, nos grupos de jovens, nos banheiros dos cinemas, nas casernas das Forças Armadas, nas paradas de caminhoneiro, em todos os clubes masculinos, nas suas câmaras de congresso, onde quer que haja homens junto com homens, seus filhos se tornarão nossos subordinados e farão o que mandarmos. Eles serão recriados à nossa imagem, eles irão nos desejar e nos adorar. É isso que foi votado, é isso que realmente se quer. E a igreja precisa acreditar na família. Você precisa acreditar, orar pelo seu filho, pela sua filha. Você precisa defender essa causa bíblica. Eu defendo, eu creio. Porque toda vez que nós estamos independentes de Deus, nós deixamos de acreditar nos princípios da palavra e vamos dizer, não tem nada não.
Essa PL122 tem nada não. Isso aí não vai dar em nada, perseguição. E a gente fica agora com o coração esfriando e endurecendo cada vez mais. E ele continua: mulheres, vocês choram por liberdade, vocês dizem que não estão mais satisfeitos com os seus homens. Eles as fazem felizes. Nós, conhecedores da face masculina, da psique masculina, tiraremos seus homens de vocês. Nós os divertiremos e instruiremos. Está queimado em nome de Jesus. Se você se atrever a gritar: viado, bicha, boiola para nós, nós iremos esfaqueá-los nos seus corações covardes e corrompê-los, mesmo mortos, com seus corpos franzinos. Todas as igrejas que nos condenam serão fechadas. Nossos deuses serão formosos meninos. Nós aderimos ao culto da beleza moral e estético. Nós reescreveremos a história adulterada, cheia de mentiras e distorções heterossexuais. Iremos retratar a homossexualidade dos grandes líderes e pensadores que moldaram o mundo. Nós seremos vitoriosos, porque estamos abastecidos com a amargura feroz dos oprimidos e dos quais foram forçados a desempenhar papéis de aparência nessa sua burra e heterossexual mostra ao longo do tempo. Nós também somos capazes de disparar armas e armar barricadas para a revolução final. Aí a gente vê que essa sociedade que está ali ao nosso redor está criando leis que pode legalizar o aborto. Vamos matar, não tem problema não. Vamos legalizar, porque se você... Eu estava assistindo um depoimento da Gabi, de frente com Gabi, com o pastor Silas Malafaia. E o tanto que ela pressionava, mas terminou ficando de boca fechada. Uma coisa que eu já tinha assisti hoje novamente, uma coisa que ele coloca é a Bíblia sempre de frente, é o que a palavra de Deus ensina, é o estatuto, é o que o Senhor tem nos ensinado. O nosso problema, sabe qual é? Eu fico falando para os meus adolescentes, falando com eles assim: presta atenção, você não tem que falar para seus colegas: eu não vou fazer isso porque eu não quero, eu não vou fazer isso porque eu temo a Deus, eu não quero falar isso porque realmente Deus não se agrada, porque eu honro a Deus, eu não vou mentir porque é Deus, eu quero é Deus na minha vida. A igreja precisa acordar, aprender a colocar Deus na frente. Por que você não mente na sua empresa, meu irmão? Você não mente por causa de Deus. Você está disposto realmente a perder seu emprego? Você está disposto a sofrer afrontas por causa do amor do Senhor? O apóstolo Pedro, ele fala claramente a respeito disso. Se vocês são perseguidos por causa realmente de serem afrontados, bem-aventurados vocês são. Não sofra como um ladrão, não sofra como uma pessoa que faz coisa errada, mas se for sofrer por causa do nome de Jesus, é bem-aventurado, você é bem-aventurado. E meus queridos, a igreja, infelizmente, ela se acovarda em muitas coisas, mas ela tem que acordar para viver um evangelho vivo e fazer a diferença. E meus amados, diante desse desafio, nesse sábado, nós vamos sair pela rua. A Associação de Pastores Evangélicos da Serra vai fazer uma grande marcha, nós vamos sair lá do EPA, vamos seguir toda a Avenida Central e terminar ali atrás do terminal de Laranjeiras. E eu quero desafiar você a vestir a sua camisa. Você não comprou sua camisa de amigo para amigo, compra, dá para outro. Vamos juntos, vamos nessa, vamos mostrar que realmente a gente está na rua. Às vezes a gente fica em casa somente: estou muito cansado. Irmãos, esse é um momento muito especial, é uma marcha por ano, é um tempo em que a igreja precisa se apresentar. A gente não vai lá apresentar a igreja evangélica Vida está aqui, a igreja Assembleia de Deus está presbiteriana, não. Nós vamos apresentar Jesus, é marcha para Jesus. Vista a sua camisa, vamos todos ali formar aquele grande bloco e dizer: Senhor, nós declaramos a tua bênção sobre Laranjeiras, sobre o nosso estado. O Espírito Santo precisa realmente viver debaixo da dependência do Senhor. Meus amados, o nosso país vive numa situação tão drástica e nós precisamos acordar. Preste atenção, jovem, filho, pai. Esse vídeo
que você vai assistir agora. Esse vídeo me impactou demais. É a situação que nossos jovens, muitos vivem. E a situação desesperadora de uma família. Depois de roubar celulares de passageiros de um ônibus. Na delegacia, a mãe chora e abraça o rapaz. Já o pai se desespera ao ver o filho algemado. Eu falo toda a vida, rapaz, seja um homem igual teu pai é. Seu pai é um homem. Pelo amor de Deus, meu filho. E aí? E aí, meu filho? O que você disse pra mim agora? Diga. Diga. Tanta prova aqui, ó. Diga, meu filho, diga agora. Pelo amor de Deus, amor, meu Deus do céu, eu falei tanto pra tu. Se afasta de amizade ruim. Ramon, amizade é teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe é amigo teu, pô. Eu tô aqui, ó, por tu. Ninguém vem atrás de tu, não. Ninguém. Essa é a situação do nosso Brasil. De muitos filhos. Aí agora, o que é que a gente encontra? Essa lei da palmada. Aí você não pode mais disciplinar o seu filho, porque senão você vai ser preso. E meus amados, antes, para a criança não se tornar um delinquente e fosse parar na cadeia, os pais usavam a vara. Hoje as crianças fazem o que querem e quando os pais usam a vara, eles aqui vão para a cadeia. Essas são as leis instituídas por quem? E a gente começa a não pensar no nosso Brasil, não paramos para pensar nessa situação e infelizmente existem muitas igrejas que se vendem, independente da ideologia, do cara que está lá ensinando, escrevendo, assinando uma lei como essa e diversas leis que vai realmente pressionar, levar você contra a parede e você negar os princípios da palavra de Deus e você vota nele. Preste atenção em quem você está votando. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos nessa noite. E você se torna dependente de Deus. Atente para quem você vai dar o seu voto. E meus amados, então essa questão da família, essa questão dessa situação toda aí, do PT, dessas leis que são instituídas, nós precisamos acordar. Espera aí. O que é que eu estou fazendo? Muitos são presos pelos laços da feitiçaria. Aqui no Brasil, a entrada do culto afro e veio essa prisão sobre nossa nação. O Jean Willis foi um ex-Big Brother e também hoje é deputado federal. Ele não respeita os evangélicos e está lutando pela legalização da prostituição no Brasil. E ainda a legalização da minoridade sexual. Quer dizer, a gente vê que a nossa nação está sendo inflamada cada vez mais e a gente tem que clamar, tem que orar por esse Brasil. Nós temos que ser brasileiros que não desistem nunca, que não esmorecem nunca, mas dependendo do Senhor, para que o Senhor intervenha na nossa nação de uma forma especial. Meus amados, a independência de Deus gera morte, como nós citamos aqui, e aí no versículo ainda continua dizendo aqui, a morte, e seguiram os ídolos, e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor dele, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitasse. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor. Tem muita gente que está por aí desprezando o que Deus tem falado. Tem muita gente desprezando o ensinamento do Senhor. Os pastores estão ensinando e você não está nem aí para o que está sendo orientado. Fizeram para si imagens de fundição e novamente aqui se repete a mesma burrice de Arão. Arão estava ali sendo pressionado pelo povo, faz um bezerro e ainda tem a cara de pau de dizer assim, olha Israel, foi esse aqui, os deuses que tiraram do Egito. Aí chega aqui agora, novamente, eles fazem bezerros de ouro e adoram, fazem postes ídolos, adoram. Lá na Praia do Canto, tem um obelisco. Ele fica, acho que já em frente à Praça dos Desejos, é perto de um posto ali perto do McDonald's.
E ali é Praia do Canto, é isso? E ali tem um obelisco, tipo uma torre que eles colocam. Aquilo ali é uma figura do órgão genital masculino, que era adorado nos povos antigos e foi se passando de geração em geração, e eles colocam, chama-se obelisco. Então eles colocam em vários lugares, em várias cidades, apresentam e adoram. Então aqui já existia esses postes ídolos. Então, desde a antiguidade, os babilônicos, que o povo já adorava, então Israel começou a adorar os deuses da fertilidade. Diana, aquela deusa cheia de seios, e ainda coloca lá o obelisco, a adoração também a outros deuses. Eles queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício. Pai, mãe, preste atenção, você está ensinando a Bíblia para os seus filhos ou está deixando eles se queimar somente na frente do computador? Você não sabe com quem seus filhos convivem, você não é amigo dos seus filhos, eles não estão aí para lá para te obedecer, você deixa para lá, e aí você está queimando os seus filhos. O povo de Israel estava aqui, já estava totalmente endurecido, morto espiritualmente, e agora se encontra de uma forma terrível. Queimaram seus filhos e filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhação, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Meus amados, o coração do povo estava em ponto de apostasia, adorava outros deuses. Agora, deixa eu contar um segredo para vocês. Escute aqui, Ninguém começa a fazer essas coisas, a se afastar da igreja, do Senhor, da noite para o dia. Satanás, ele começa a pingar devagarinho, vai jogando, e você vai absorvendo, e não tem nada a ver, e daqui a pouco vai com aquela ideia, vai aceitando aqui, um erro ali, e vai entrando, e vai se infiltrando, entre um vírus, entre uma bactéria, entre um cavalo de Troia, e vai entrando um monte de vírus em você. Daqui a pouco, meu querido, você está totalmente contaminado, você está com o coração endurecido, e aí já está desviado, ruim demais. Aí foi lá fora, aí disse, gente, como é que uma pessoa dessa estava tão bem, e agora de repente sai assim e vai para o mundo? Por quê? As coisas acontecem porque você foi deixando o seu coração esfriar, você foi abandonando o princípio da palavra do Senhor. Há muitos que estão na igreja, mas já estão com a sepultura aberta. Tem outros que já estão pagando mensalidade, já na funerária, já há muito tempo, está pagando todo mês ali a mensalidade, porque daqui a pouco já vem a óbito. Meus amados, todos os pecados praticados pelo povo foi uma decisão deles próprios. E hoje Deus está desafiando você a tomar uma posição firme diante dele. Diante das pressões, diante de tudo que você tem visto, tem ouvido, o que é que você tem feito? Você tem declarado independência? Olhem para cá, irmãos, por favor. Você tem declarado independência de Deus? Ou você está disposto hoje a declarar dependência de Deus? Porque quando você se torna independente de Deus, você morre. Quando você se torna dependente de Deus, você vive. Baixe a sua cabeça, por favor. Deus quer mudar a sua história hoje. Deus quer restaurar a sua vida completamente. Deus quer transformar o seu coração. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez você esteja morrendo, talvez você esteja doente, mas olha, Deus, Ele quer mudar a sua história e dar para você realmente uma nova vida, e você sair desta situação que o povo de Israel viveu, preso, distante de Deus, provocando a ira. Mas hoje, neste dia de independência, dê o seu grito, diga, eu quero, Senhor,
ser dependente de Ti. O Espírito de Deus te trouxe neste lugar. Você veio aqui, foi marcado pelo Senhor. E eu gostaria de orar por você agora. Eu vou pedir por gentileza, se as crianças puderem ficar. Aqueles que já entraram, tudo bem, mas não fica andando pelo meio agora. O Espírito Santo, ele está falando com você nesta hora. Se existe algo na sua vida que está precisando dessa mudança, eu quero orar com você. É hora de você acordar e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Se você hoje quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, se você hoje quer realmente dedicar a sua vida e dizer: Senhor, eu quero ser dependente de Ti, onde você estiver, levante a sua mão bem alto, eu quero orar com você. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer realmente hoje render-se aos pés do Senhor? Deus, Ele quer mudar a sua história. Eu não sei o que você fez, eu não sei por onde você andou, mas o que eu quero dizer para você é que o Deus que agiu em Israel, que restaurou, o Deus que falou: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se esse é o seu caso, você quer realmente essa graça de Deus na sua vida, onde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar com você no nome de Jesus. Onde você estiver agora, pode levantar a sua mão bem alto, eu quero orar com você. Deus quer mudar a sua história, Deus quer transformar a sua vida. A Bíblia diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Onde você está, eu quero orar com você nessa hora. Em nome de Jesus. Hoje é o dia da sua mudança. Hoje é o dia da sua restauração. Hoje é o dia que o Senhor quer transformar a sua vida. Eu quero convidar nessa hora toda a igreja a colocar-se de pé. Eu quero que nesta hora você fale com Deus: Senhor, a minha vida precisa realmente de mudanças. Eu quero orar por você agora como igreja. Diga: Senhor, eu quero fazer a diferença nesse país. Eu quero fazer a diferença na minha casa. Senhor, eu quero fazer a diferença, Senhor, onde quer que eu esteja. Eu não quero ser dependente do pecado, mas quero ser independente dele e ser dependente do Senhor. Eu quero ser dependente, total dependente do Senhor. Meu querido, fraqueza todo mundo tem, sujeito a pecar com certeza, mas Deus está pronto a nos ajudar a segurar a nossa mão e nos levantar. Em nome de Jesus, eu quero orar com você agora. Baixe sua cabeça. Se você se encontra abatido, fale com Deus. Se você se encontra de uma forma que está já à porta da sepultura, fale com Deus agora. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu preciso realmente de mudança. Talvez você sentiu-se inibido de não vir aqui à frente. Nos procure depois, nós queremos orar com você. O Espírito Santo já falou com você. Hoje é a sua hora. Senhor Deus, eu quero neste instante, Pai, te agradecer, porque o Senhor tem feito tanta coisa, meu Deus amado. O Senhor tem nos dado, Senhor, oportunidades e nos avisado com respeito, ó Deus amado, ao que nós devemos e como devemos agir. Pai, eu quero agora colocar a tua igreja nesta hora. Nós pedimos perdão, Senhor, como igreja do Senhor. Pedimos perdão como brasileiros, que muitas vezes, meu Deus querido, deixamos realmente, meu Deus amado, que o nosso coração, que a nossa casa se torne dependentes, ó Deus amado, do mal. Ou permitimos que muita coisa se infiltre no nosso lar.
Nós pedimos a Ti, Pai, por favor, vem nos alcançar nesta hora. Vem ministrar sobre nosso coração. Que saiamos daqui, ó Deus amado, declarando, Senhor, independência do pecado, independência dos laços do pecado, independência, meu Deus, de maneira que saibamos tomar a decisão certa debaixo da bênção e da direção do Senhor. Que não saiamos daqui, meu Deus amado, e esqueçamos aquilo que o Senhor nos falou. Pelo contrário, eu te peço, meu Pai, para que nesta noite o Teu Santo Espírito venha nos marcando, venha nos direcionando para o louvor e glória do Teu nome santo. Eu entrego em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Valteci.